السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh. Na aula passada, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, falamos dos merecedores do zakah. 8 tipos ou 8 grupos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran. Quem pode repetir para nós? Lembram-se da aula passada? Lembram-se que tivemos a aula passada? Uma pessoa. Fuqara, miskin, viajante, amilina alayha. Quem são? Os que trabalham. Não. Wal amilina alayha, aqueles que estão envolvidos na recolha e na distribuição do zakah. Wal mu'allafati qulubuhum. Quem são? والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. Está fraco. Na aula passada, na aula posterior, inshallah, devem saber. Hoje vamos falar sobre as pessoas que não podem receber o dinheiro do zakah. Em primeiro, al-aghniya, uma pessoa rica. Wal-aqwiya al-muktasabuna, uma pessoa rica que Allah deu dinheiro, tem uma grandiosa casa, tem investimentos feitos, tem um bom carro, tem uma entrada, mashallah, invejável, não pode receber dinheiro de zakah. Apesar de que existem pessoas ricas, porque o dinheiro nunca é suficiente, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que só a areia do qabr que encherá o estômago do filho de Adam. Existem pessoas ricas que ainda recebem dinheiro de zakah. Portanto, aquele que é rico não pode receber, porque o dinheiro do zakah foi instituído para um propósito social. Então, o rico recebendo estaria a privar os merecedores. Wal-aqwiya al-muktasabun. Al-aqwiya al-muktasabun são aquelas pessoas que têm capacidade de trabalhar, têm força física e têm também as suas entradas. A pessoa pode não ser rica, mas Allah concedeu saúde física e concedeu também oportunidade de trabalhar. Ele tem uma certa entrada. Ele tem uma certa entrada suficiente para ele. Este também não pode receber dinheiro de zakah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou, diz: La hadda fiha li ghani. O rico não tem direito, não tem porção deste dinheiro. Wala li qawiyyin muktasabin. E nem aquele que é forte, tem saúde física e consegue ganhar
e tem uma certa entrada. Vejamos que é muito importante este pormenor. وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ, porque a pessoa pode ser saudável e as portas ainda não abriram. Acontece ou não? A pessoa é saudável, ele tem vontade de trabalhar, mas as portas ainda não foram abertas. Ainda não foram abertas. Portanto, ele é saudável. Também devemos analisar. Não é qualquer um que diz que, olha, eu não tenho oportunidade, que nós acreditamos. Porque existem muitos oportunistas. Pessoas fortes, com capacidade física, que já estão habituadas a viverem de caridade. Então, devemos analisar. Existem, sim, oportunistas, mas também existe aquele grupo de pessoas que tem capacidade, mas não tem o quê? Não tem o quê? Oportunidade de trabalhar. Mas existem pessoas, dois tipos de pessoas, que ainda que sejam ricas, podem receber do dinheiro de zakat. Se houver um concurso, podemos colocar essas questões. Dois tipos de pessoas ricas, ainda que sejam ricas, podem receber o dinheiro de zakat. Quem são? Viajante rico pode receber? O viajante está na terra de alguém, por Deus, não tem possibilidade, mas na sua terra é rica. Não, enquanto ele não tiver, não é rico, é pobre ainda. Se está na terra do outro e não tem recursos, é pobre. Aquele que trabalha para receber os zakat. Exatamente. Outro. Aquele que trabalha, que foi incumbido de recolher o dinheiro de zakat, de distribuir o dinheiro de zakat, aquele que trabalha na contabilidade do zakat, este tem direito de um salário. Para ele não é zakat. Para ele não é zakat. Ele está a cobrar pelo seu trabalho. Ele trabalha, dedica a sua vida neste trabalho. Portanto, ainda que seja uma pessoa rica, ele diz que, olha, eu quero o meu vencimento. Não tem censura. Tira-se do dinheiro de zakat, equivalente ao seu trabalho, e o que acontece? Entrega-se a ele. O segundo tipo, Al-Gharim, wa in kanu aghniya. Al-Gharim, aquela pessoa que endividou-se. A pessoa que endividou-se para jogar casino. Para ir ao Mundial. Para abrir um negócio. Não. Se ele abriu um negócio e faliu, já não é rico. Qual é este rico? Os nossos sábios dizem que é aquele rico que usa do seu próprio dinheiro para reconciliar entre as pessoas. Reconciliar entre as pessoas. Ele usa o seu dinheiro pessoal para aquelas causas sociais. Existem dois irmãos que não se falam e é importante usar um certo valor. Não se falam por causa de uma dívida, então este rico tira do seu próprio dinheiro e diz que, olha, eu vou pagar. O importante é que vocês estejam bem. Então, os nossos sábios dizem que é permitido tirar o dinheiro de zakat, equivalente àquilo que ele gastou, e entrega-se. Ainda que ele seja rico. Está claro? Agora vamos passar para a terceira parte. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطالب العلم الشرعي. Aquele que tem capacidade de trabalhar. Aquele que tem capacidade de trabalhar. Mas ele não trabalha porque se ele
for a trabalhar, a sociedade que sairá a perder. Quem pode ser essa pessoa? Uma pessoa estudou, ele saiu da sua cidade, foi estudar 6 anos, 9 anos, e ele tem visão de business. Se ele for ao mercado e envolver-se no comércio, pode tornar-se um grande rico. Mas ele evita envolver-se, por quê? Porque quando nós vemos os nossos sábios, é verdade que há benefício. Quando vemos este no Ministério do Trabalho, este no Ministério de Assunto Religioso. Mas quem deveria estar naqueles locais? Quem deveria estar? É este alim. Quem deveria estar a ocupar aquela cadeira? É aquele que foi estudar 9, 10 anos o Corão para depois sentar no ministério. Quem deveria estar a ocupar aquela cadeira é um bom muçulmano. É um bom muçulmano. Aquele alim que está lá deveria estar onde? Deveria estar livros, precisamos, vídeos, precisamos. Tanta coisa nós precisamos do Islã. Ele deveria estar ocupado neste trabalho. Mas porque a sociedade, os nossos ricos, não conhecem o valor dos nossos ulama, é por isso que nós vemos. Outro abriu banca dele, outro carrega madeira. Já sucedeu, eu já vi com o meu próprio olho. Uma pessoa que estudou 9, 10 anos a carregar madeira como trabalhador. E quem é culpado? E sempre a sociedade que sai prejudicada. Sempre é a sociedade que sai prejudicada. E não é falta de dinheiro. Wallahi, não é falta de dinheiro. É falta de quê? Falta de vontade. Mas esta falta de vontade surge de onde? Por não conhecermos o valor. Não conhecemos o valor daquele que deixou a sua família e foi estudar 9, 10 anos. Nós não sabemos o que ele passou, as situações, as dificuldades que ele passou. Nós não conhecemos. Nós achamos que tudo veio do nada. Ele só saiu daqui e acabou. Eles não conhecem a dor de abandonar a sua cidade, não conhecem a dor de abandonar a sua própria mãe, o seu próprio pai, o seu irmão e distanciarem-se. Não conhecem. Portanto, quando nós não conhecemos o valor das coisas, você pode ter um diamante, se não está lapidado, lapidado. Se nós não conhecemos, o que vamos fazer? Vamos brincar. Alguém disse que antigamente alguém ofereceu uma barra de ouro. Diz que nós usávamos para colocar na porta, para não se bater. Você, quando não conhece o valor das coisas, ainda que tenha um diamante, ouro, não vai dar valor. Então, o mesmo está a suceder cá. Então, os nossos sábios dizem que, olha, se a pessoa for estudar a religião e ele precisa de ensinar a sua sociedade, precisa de estar a escrever, precisa de estar a ler, então tiramos uma porção do dinheiro do Zakat e entregamos a ele. Entregamos a ele. Agora, se vier outro esperto e diz que, olha, eu também quero sentar no masjid. A vida dele toda foi brincar. Diz que eu também quero sentar no masjid só recitar Corão.
Ou só fazer o tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Vamos dar? Não. Para a ibada, não. Para a ibada, não. Você deve sair, ir trabalhar. E falamos isso no Surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Espalhem-se pela terra. Agora, aquele que estudou, Allah deu este privilégio. Podemos tirar uma parte do zakah e entregamos a ele, que Sheikh, Maulana, ocupa-se neste trabalho. Ocupa-se em ensinar aos nossos filhos. Um salário decente. Nós hoje reclamamos que, olha, as nossas madrasas não funcionam. É verdade que parte do problema está com os professores. Existem muitos fatores que contribuem para tal, mas a outra parte do problema, do motivo, está conosco. Queremos pagar salário mínimo. Nós em Medina, o nosso subsídio era quase de $200. É equivalente a quanto? $200? 12 mil. Enquanto ele estava a estudar com quarto mahala, ele chega cá, você diz a ele que, olha, vou te pagar 6 mil. Ele já casou, já tem filho, tem que pagar a renda de casa, você diz que vou pagar 6 mil. Vai ensinar o quê aos seus filhos? A fazer salat sem wudu. Então, é importante, caros irmãos, estamos cá a rir e parece brincadeira, mas enquanto nós não tomarmos em consideração este ponto, a nossa sociedade nunca irá para frente. Nunca irá para frente. Número 2. Al-usul wal-furu' wal-zawja alladhina tajibu nafaqatuhum alayh. Não é permitido a pessoa dar zakah al-usul, ao seu pai, a sua mãe, o seu avô. Não pode. O al-furu' também não pode dar zakah ao seu filho, ao seu neto. Não pode. E todo aquele que estão sobre a sua tutela. Todos aqueles que você tem a obrigação de cuidar não podem receber dinheiro de zakah da sua parte. Não podem. Senão todo marido ia entregar a esposa. Olha, está aqui dinheiro de zakah. Depois ia comer junto com ela. Não é permitido. Não é permitido dar dinheiro de zakah ao seu pai. Mas agora, será que a esposa pode dar zakat ao seu esposo? A esposa pode dar zakat ao seu esposo? Se eu não tiver possibilidade? A esposa pode, porque ela não é obrigada a gastar para o seu marido. O dever é do marido. Mas também não fica bem a sua esposa dar dinheiro de zakat assim. Depois ela, quando gritar consigo, você vai dizer, é porque estou a comer teu dinheiro de zakat. Allah, quando falou do homem no Coran, diz, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Os homens têm uma certa autoridade sobre as mulheres. Quando mencionou o motivo, disse o quê? وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. E por causa daquilo que eles gastam para elas. Não notaram a diferença? Você, quando dá dinheiro à sua esposa, o respeito é outro. O respeito é outro. Então, se você não trabalha, espera da sua esposa, não espera muito o respeito dela. Não espera muito o respeito dela, a não ser que seja uma pessoa que Allah deu a ela inteligência, religiosidade. Esta vai te respeitar.
Mas de forma geral, não há de haver respeito. Porque as coisas foram invertidas. As coisas foram invertidas. Você que deveria sustentar a casa e ela que está a sustentar a casa. Então, quando nós invertimos as coisas também se invertem. Então, a mulher pode dar zakat ao esposo. Al-Kufaru ghayru al-mu'allafin. Os descrentes não podem receber, de princípio, excepto aqueles, quem são, que nós mencionamos na aula passada. Quais são os descrentes que podem receber? Aqueles que têm tendência de prejudicar, ou aqueles que têm uma certa inclinação para o Islã, e se nós entregarmos o dinheiro do zakat, eles abraçarão o Islã. Esses sim podem receber o dinheiro de zakat, ainda que sejam descrentes. Mas de princípio, o kafir não recebe dinheiro de zakat. Pode receber dinheiro de sadaqa. Zakat al-fitr pode? Não pode? Não pode. Carne de qurban? Vocês que fizeram agora. Carne de qurban? Podem receber. Número 4. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. A família do profeta sallallahu alaihi wasallam não pode receber dinheiro de zakat. Innaha la tahillu li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Não é permitido. A família do profeta não recebe dinheiro de zakat, porque falamos que dinheiro de zakat é sujidade das pessoas. É sujidade das pessoas. Quer dizer, não é um dinheiro puro. Dinheiro puro é aquele que você ganha com seu suor. E não é digno para um profeta receber dinheiro das pessoas, até os herdeiros dos profetas. Mas aqui os nossos sábios, quando dizem que é permitido, é porque conhecem a nossa situação, a nossa sociedade. É por isso que dizem que os ulama podem receber, mas não é digno. Os ulama deveriam receber oferta. Hoje, alhamdulillah, eu parei aqui na Galp, pedi combustível de 1000 meticais. Eu estava entretido no celular, de repente alguém bateu o meu vidro. O cheque já foi pago. Alhamdulillah. Os ulama deveriam receber oferta, presente, não dinheiro de zakat. Então, há divergência quanto à família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uns dizem que são essas duas clãs, Banu Hashim e Banu Muttalib, do Quraysh. Tinham clãs, Banu Hashim e Banu Muttalib. O outro grupo diz que só é Banu Hashim. Número 5. Al-Abd. La tudfa'u zakat ila al-Abd. Não é dado dinheiro a um escravo. Dinheiro de zakat. Mas é permitido pagar o quê? A sua liberdade. O fil riqab. A riqab é o quê? É liberdade. Não é permitido usarmos o dinheiro do zakat. Mas não é permitido darmos o dinheiro do zakat simplesmente para o escravo, para ele comer, comprar roupa, beber. Tudo isso, ele depende do seu patrão. O escravo depende do seu patrão e não tem direito de zakat. Número 6. Aqueles escravos que foram libertos. Aqueles escravos que eram os escravos do profeta sallallahu alaihi wasallam e da sua família. Em árabe diz-se mawali. Mawali. Quem são mawali? São aqueles escravos que foram libertos. Esses também, se foram libertos por profeta sallallahu alaihi wasallam ou seus familiares, não recebem o dinheiro de zakat. Está claro? Inshallah. Vamos
Vamos terminar só o capítulo de Zakat. Diz que esse é outro mas'ala, que não é necessário abarcar os 8 tipos de pessoas. São 8 tipos de pessoas, os merecedores de Zakat. Não é que os oito devem ser abrangidos. Se o fuqara é que dominam a nossa sociedade, então podemos investir todo o dinheiro de Zakat só apenas no fuqara. E nós notamos que não temos pessoas endividadas, então não há problema. Não é necessário que tenhamos que cobrir al-fuqara, wal-masakin, wal-amilina alayha, wal-mu'allafati qulubuhum. Estão a perceber? Se é suficiente, se o necessário é um tipo de, ou um grupo de pessoas, então pode ser aplicado para um grupo. E só para terminar, é permitido ou não transferir o seu dinheiro de Zakat para outro país? De princípio, é que o dinheiro de Zakat deve ser tirado onde foi ganho. Onde foi ganho. Você trabalha em Moçambique, tira o dinheiro de Zakat em Moçambique. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: "Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim", que é tomado dos ricos e entregue aos seus pobres. No hadith vem desta forma: e entregue aos seus pobres, quer dizer, os pobres daquela sociedade onde se encontram esses ricos. Portanto, o princípio é que o dinheiro de Zakat deve ser tirado na cidade onde você ganhou o dinheiro. Mas se houver necessidade, há certa necessidade, estão a passar por uma dificuldade, ou existem realmente muitos necessitados noutro país, foram assolados por uma cheia, um dilúvio, um terremoto, então nessas situações é permitido nós transferirmos o dinheiro de Zakat para outro país. Deste modo terminamos com o capítulo relacionado com o Zakat. Na próxima aula, inshallah, vamos falar sobre o Siyam, o jejum do Ramadã e os outros tipos de jejuns. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.